Graça e paz. Pode assentar, toda a igreja. Prazer voltar aqui nessa igreja tão abençoada e rever o pastor Paulo, grande amigo. Obrigado, pastor, como sempre, nos recepciona de uma forma muito carinhosa. Para mim é um privilégio poder voltar aqui, não é? Estamos findando o ano e essa noite o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra de esperança ao teu coração, não é? Não foi um ano fácil para muitas pessoas, mas eu acredito que a mensagem de hoje vai trazer um refrigério para a tua alma e vai fazer com que você termine um ano bem, feliz e, sobretudo, na presença de Deus. Deus abençoe a todos, os irmãos também que estão na internet acompanhando, este culto. E eu queria compartilhar com você um texto da Escritura. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro Samuel 17, verso de número 48. Texto conhecidíssimo da Escritura. 1 Samuel 17, verso 48. E nós iremos ler até o verso de número 51. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém, queridos? Nós estamos vivendo dias esperançosos em nosso país quando se trata de política. Estamos vivendo um período em que houve uma transição política em nosso país e trazendo, creio eu, na minha modesta opinião, para a maioria dos brasileiros uma certa esperança referente ao nosso futuro, de termos uma pátria melhor, mais segura, não é? Mais feliz. E o texto que nós lemos aqui, ele aconteceu justamente em um período de transição política, porque na época em que esse texto foi escrito, há mais de 2.600 anos atrás, havia uma transição política em Israel. Como assim, pastor? Israel era governada sob o governo dos juízes, também chamado de governo teocrático. E quando esse texto é escrito, houve a migração do governo teocrático, ou governo dos juízes, para o governo dos reis, chamado também popularmente de monarquia. Havia então governo dos juízes, governo teocrático, posteriormente migra-se para o governo da monarquia, ou governo dos reis. Quando há essa migração de política, de regime político, se você parar para analisar, a palavra teocracia significa governo de Deus. Então quem governava no período teocrático era o próprio Deus, usando a vida dos juízes para abençoar o povo, para julgar o povo, para administrar o povo. Então, veja comigo que o governo teocrático significa o governo de Deus. E não tem coisa melhor na vida de alguém do que ser governado pelo próprio Deus. E curiosamente, o povo judeu começa a fazer biquinho para o profeta Samuel, porque eles percebem que todas as nações vizinhas tinham rei. E agora, como se fosse uma criança birrenta,
Sabe aquela criança que vai no mercado e pega um chocolate e se vira do avesso e quebra todo o mercado e fica fazendo birra? Assim foi o povo de Israel diante do profeta Samuel. Eles disseram assim, pastor Paulo: Samuel, todas as nações têm rei, nós queremos um rei também. Ah, que birra! Ou seja, eles queriam abandonar o governo teocrático para entrar no governo dos reis, a monarquia. Pastor, mas qual é a gravidade disso? Olha só, governo teocrático quem manda é Deus, governo monárquico quem manda é o rei da terra. Olha a gravidade, olha o que eles estavam dizendo para Deus: Senhor, nós não queremos mais que o Senhor comande a nossa vida. A pior tragédia para um ser humano é quando ele bate no peito e acha que Deus não manda mais na vida dele. Eu não quero mais que Deus comande a minha vida, quem comanda a minha vida agora é meu dinheiro. Eu não quero que Deus comande mais a minha vida, quem comanda a minha vida agora são os meus pensamentos, minhas atitudes, a minha liberalidade. A pior tragédia para alguém é quando essa pessoa diz para si mesmo: eu não preciso mais que Deus comande a minha vida. Nesse período inicia-se um período de tribulação para Israel, porque eles não querem mais que Deus mande, agora eles querem um rei para mandarem neles. Deus então olha para Samuel como quem diz assim: Samuel, eles não querem mais o meu governo? Não, Senhor, eles não querem. Eles querem um rei? Sim, eles querem um rei. Então eu vou dar para eles um rei que eles merecem. Vai na casa de Quis, fazendeiro, e unge o filho dele, Saul. E ali inicia-se o período monárquico de Israel, com Saul, o primeiro rei da monarquia judaica. Saul então é ungido rei, e quando ele é ungido rei, ele começa bem. Como assim, pastor? Começa obedecendo o sacerdote, começa fazendo grandes feitos militares em nome do Senhor. Tudo bem, ele começou bem, entretanto, ele termina mal. O que é isso, pastor? Qual é a mensagem de esperança que Deus tem para nós no final desse ano? O ano já está se findando. Talvez você entrou aqui o inverso de Saul. Saul começou bem, mas terminou mal. Talvez você começou mal esse ano, mas o importante é que você vai terminar bem na presença de Deus. Ou então talvez você começou bem e migrou para o lado de Saul, caminhou mal, mas essa noite Deus está dizendo: se você entregar o teu coração verdadeiramente para mim, você vai terminar o ano bem, em nome de Cristo Jesus. Saul começa bem, termina mal, a ponto de fazer pacto com feiticeiras, não é, pastor Paulo? E também assassinar sacerdotes. Após os fracassos de Saul, diz a Bíblia que um espírito maligno se aproxima dele, e só tinha uma coisa que acalmava Saul: louvor. Então ele manda trazer alguém que adorava a Deus para tocar dentro do seu palácio. E quem é o escolhido? Nós já sabemos: Davi. E quando Davi chega na corte, ele chega na casa de Saul, era só ele tocar as suas composições, não é? Eu até preguei uma mensagem aqui sobre o Salmo 23, né, pastor? Quando ele começa a tocar no hebraico: Adonai, Roi, Lo, Exar, o Senhor, meu pastor, não me faltará, todo aquele peso espiritual saía da vida de Saul, porque o louvor é poderoso para expulsar demônios. É por isso que os músicos são tão perseguidos. É por isso que o diabo entra dentro da igreja e chega num músico e fala assim: rapaz, você toca bem, hein? Você não quer fazer parte da banda de forró ali, não? Te pago 600 por noite. É por isso que o diabo pega os talentos dentro da igreja e leva para o mundo. Você canta bem, meu amigo. Não quer fazer um backing vocal para a dupla sertaneja, não? Daqui a pouco está envolvido em prostituição, em adultério, em fornicação. Por isso que somente louvor expulsava demônios da vida de Saul. O que significa, pastor? O louvor é poderoso. O que você tem ouvido dentro da tua casa? O que você tem ouvido na playlist do seu carro? Adoração? Ou você gosta de ouvir uma música que não engrandece o nome de Cristo? Você sabia que um louvor dentro de um lar é poderoso? Será que se Davi tivesse tocado algo que não agradasse a Deus, Saul iria se acalmar?
Será que os demônios que manifestavam usando a vida de Saul iriam sair se Davi não tocasse algo que glorificasse a Deus? Às vezes eu vejo o crente dizendo, mas minha casa está uma perturbação. O que você está ouvindo lá? Minha casa está um inferno. O que você está ouvindo lá? Dentro da tua casa tem que ter louvor. Dentro do teu carro tem que ter louvor. Dentro do teu celular tem que ter louvor. O louvor é poderoso para destruir barreiras. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Glorifica Jesus. Eu não posso vir para o culto aqui adorar, choro para lá, choro para cá, chego em casa, tome música que não agrada a Deus. Deus está falando aqui com alguém. Então Davi tocava e os demônios da vida de Saul saíam. Nesse intervalo, acontece a maior guerra épica da história. Havia dois montes, ok? Vale do Carvalho e Vale do Socó. De um lado Israel, do outro lado os filisteus, e no meio desses dois montes uma espécie de arena. E nessa arena, um homem de quase 3 metros de altura sai no meio, começa a apontar para Israel e dizer assim: tem algum macho para vir aqui quebrar minha cara? Tem alguém que pode vir aqui me derrubar? E diz a Bíblia que ele zomba de Israel. E nesse intervalo, o que acontece? Davi vai levar produtos para os irmãos dele. Queijo, bolo, não é? Quando Davi chega e começa a entregar os queijos, ele olha lá embaixo, o gigante gritando. Ele entrega um queijo aqui e olha no gigante. Entrega outro aqui. O que esse cara está falando? Toma um queijinho aqui. O que ele está gritando lá? Toma um queijinho aqui. Ele está afrontando a gente? Toma um queijinho aqui. Davi, ele está dizendo o seguinte, que ninguém é macho para ir lá ganhar dele. Mas se alguém ganhar, tem recompensa? Tem. Qual é a recompensa? Nunca mais vai pagar imposto na vida e vai ser genro do rei. Estou dentro. Davi então vai falar com Saul. Nós já sabemos a história. E quando aquele Golias começa a gritar, eu entendo que esse Golias é a representatividade do próprio Satanás. Por que, pastor Marcelo? Eu te explico. A Escritura se refere ao nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, com alguns atributos, dentre eles 3 que eu quero destacar. Primeiro, Deus é onipotente, ou seja, Ele tem poder. Pastor, o diabo tem poder? Tem. Pastor, o diabo tem muito poder? Tem. Pastor, o diabo tem muitíssimo poder? Tem. E Deus? Deus tem todo o poder. É diferente. Se Golias é a representatividade do próprio Satanás, obviamente significa que ele tinha poder, mas não tinha todo o poder. Tanto é que perdeu a guerra, né, pastor? Segundo, a Bíblia diz que o nosso Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Deus que está falando aqui hoje, no Jardim Almanara, pode estar curando alguém agora lá no Japão. O Deus que está falando aqui agora, pode estar curando alguém lá na Áustria. O Deus que está falando aqui agora, pode estar batizando alguém com o Espírito Santo lá na China, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ora, se Golias é a representatividade do próprio Satanás, significa que ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Terceiro, a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus que você serve, Ele é onisciente. O que é isso, pastor? Ele sabe tudo. Ele é tão onisciente que a Escritura diz que antes que a palavra chegue na tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Portanto, Ele é o único que conhece os pensamentos. Ele sabe tudo. Se Golias é a representatividade do próprio Satanás, significa que Golias não sabia de tudo. E é sobre isso que eu vou pregar essa noite. Sobre 5 coisas que Golias não sabia. Vamos repetir para você gravar? Diga comigo assim: 5 coisas que Golias não sabia. Muito bem. Primeira coisa que ele não sabia era o seguinte:
Ele começa a gritar, gritar, gritar e não desce ninguém para enfrentá-lo. Então, a primeira coisa que ele não sabia: quem era o seu adversário? Não tem a menor noção quem vai descer aqui. Ele não sabia quem era o seu adversário. Se ele é a representatividade do próprio Satanás, tem coisas que Deus não permite Satanás saber. Ou seja, hoje ele vai saber quem é o adversário dele. Como assim, pastor? Quem era o adversário de Golias? Primeiro, era alguém que Deus ungiu. Tem alguém que Deus ungiu aqui essa noite? Segundo, era alguém que Deus escolheu. Tem alguém que Deus escolheu aqui essa noite? Terceiro, é alguém que Deus escolheu para vencer. Você vai vencer em nome do Cordeiro de Deus. Vai vencer. Muito bem, a primeira coisa que Golias não sabia: quem era o seu adversário. Segunda coisa que Golias não sabia era aonde esse adversário, que ele não sabia quem era, aonde o seu adversário se preparou para a guerra. Segunda coisa, aonde o seu adversário se preparou para a guerra. Eu quero abrir uma aspas aqui e dizer que toda guerra, toda luta, no caso aqui foi uma luta, né? Inclusive é o combate épico mais famoso da história, né? Desde a infância as crianças já aprendem na escolinha a pintar desenho de Davi e Golias. Combate épico mais famoso da história. E Golias não sabia aonde o seu inimigo havia se preparado para a guerra, porque toda luta tem que ter preparo. Se há um combate, seja ele em qual modalidade for, e um dos combatentes se prepara arduamente, e o outro fica na rede tomando água de coco, esse que fica na rede água de coco vai passar uma vergonha terrível, porque todo mundo que vai para um combate, para uma luta, precisa de preparo. E Golias não sabia não tinha a menor noção aonde Davi havia se preparado. Por quê, pastor? Porque há uma diferença grande entre o preparo de Davi e o preparo de Golias. Há uma diferença muito grande entre o campo de treinamento de Davi e campo de treinamento de Golias, e eu te explico. Aonde que é o campo de treinamento de Golias, pastor? Musculação, luta de espada, soco em saco de boxe. Estou ilustrando para você entender. O treinamento de Golias é no campo material, campo da carne. E treinamento de Davi: harpa na mão, adoração e glórias e aleluia para o céu. A pergunta que Deus faz para mim e para você essa noite é a seguinte: todos nós enfrentamos lutas e batalhas, sim ou não? A pergunta é: você está no campo de Golias ou no campo de Davi? Ah, pastor, pisar no meu calo, eu chuto o balde. Campo de Golias, carne, temperamento explosivo, crente pavio curto, campo de Golias. Ah, mas não me fecha no trânsito não, que eu viro demônio. Campo de Golias. Pede para Deus te dar longanimidade, calma, paciência. Ah, mas não gostei de tal negócio, eu vou fazer um texto desse tamanho na rede social, vou arrebentar. Campo de Golias. Em qual campo você está treinando para o combate? Qual é o campo de Davi, pastor? Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no quarto, fecha a porta do quarto, dobra o joelho no quarto, boca no pau no quarto, e Deus te honrará no quarto. Você não precisa provar nada a ninguém. Por isso você tem o quarto e o joelho para combater no campo de Davi. As maiores guerras dos homens e mulheres de Deus, de todas a Escritura, foram no campo de Davi, ou seja, no campo da adoração, do louvor e da oração. A gente perde batalha na vida quando a gente confia no braço. A gente perde batalha na vida quando a gente confia no blá blá blá. A gente perde guerra espiritual quando a gente migra para o campo de Golias. E há uma diferença muito grande entre campo de Golias e campo de Davi. Todo lutador se prepara para a guerra de uma certa forma. Vou dar um exemplo para você.
Os mais antigos aqui vão lembrar desse lutador que eu vou citar agora. George Foreman, não é? Quem se lembra? George Foreman, campeão mundial de boxe. Inclusive lançou até os produtos, né? George Foreman Grill. Eu comprei todo feliz. Minha esposa falou: você vai comprar isso? Vou. Você vai limpar? Ô troço ruim de limpar. Está lá encostado até hoje. George Foreman, para quem não sabe, passava por um treinamento específico antes dos seus combates. Qual era o treinamento dele, pastor? George Foreman ia por um campo, por uma floresta, e lá na floresta o técnico dele colocava as mãos dele para trás, amarrava as mãos com corda, pegava um pneu de trator, não estou dizendo aro 13 não, tá? De Fusca, de Brasília, trator. Amarrava dentro do pneu uma corda, jogava a corda em cima de um galho de árvore, amarrava, deixava pendurado aquele pneu, George Foreman com a mão para trás e com a carona assim, ó. O técnico pegava aquele pneu de trator e arremessava. Aquilo vinha na cara de George Foreman. Pá! Repetidas vezes durante o dia. Acabava o treino, a cara do homem estava desse tamanho. Tanta pancada. No outro dia, pneu de trator. Tome na cara. Tome. Dia da luta. O adversário chegava em George Foreman e pá. Sabe o que ele fazia? Até o inimigo cansar, ele derrubava. O que eu estou querendo dizer para você com essa ilustração? Você toma pancada na vida para você aguentar coisas piores na frente. É por isso que Deus prepara você para tomar pancada, para quando o dia mau vir, você está alicerçado em Deus e na palavra de Deus. Pancada e deserto na vida de quem serve a Deus não é acidente de percurso, é necessidade, porque se você não toma pancada, você não se fortalece. Deus está falando muito forte com alguém aqui. Pastor, o ano para mim foi de pancada. Glorifique a Deus, porque o ano que vem, quando vier as lutas, você vai falar: opa, eu estou calejado, eu estou em Cristo Jesus, eu sou salvo, eu sou crente de verdade, eu estou firmado na palavra, eu estou firmado na Escritura. E assim era a vida desse homem. Chegava na luta, ganhava, por quê? Estava acostumado a tomar pancada. Deus está dizendo para alguém aqui: eu permiti que 2019 fosse um ano de pancada, não para te humilhar, não para te colocar para baixo, mas te deixar mais forte para o próximo ano que vai vir, e você vai andar em triunfo para a honra e glória do meu nome. Quem recebe essa palavra profética, glorifique a Jesus nessa noite. Então ele não sabia aonde o seu inimigo havia se preparado para a guerra. Qual é o recado de Deus para nós essa noite? Quer triunfo em 2020? Então aprenda a se preparar no campo de Davi. Louvor, palavra e adoração. Saia do campo de Golias, saia do campo da carne e aprenda a andar no campo do Espírito, porque só assim você vencerá as batalhas da vida. Terceira coisa que Golias não sabia: quando ele olha para o monte, pastor Paulo, ele vê um menino franzino descendo, correndo. Acho que ele pensou: será que alguém vem me dar um recado? Quando ele olha, ele vê Davi descendo. Quando Davi chega perto dele, ele não sabia mais uma informação: por que não mandaram alguém mais alto? Ele não sabia. Sabe uma coisa que eu acho, opinião minha, não está na Bíblia, mas eu estou ilustrando para você entender. Uma coisa que eu acho que Golias deve ter feito quando viu Davi, acho que ele fez assim, ó. Sabe aquela risada? Eu acho que quando Davi chegou, ele deve ter falado assim: meu filho, você vem me dar um recado? Cadê o bilhete? Deixa eu ver. Não, eu vim lutar com você. Quando ele sabe da notícia, ele não imagina por que não veio alguém mais alto. E a pergunta que não quer calar: Golias era alto, quem devia lutar com ele? A pessoa mais alta de Israel, pelo menos para chegar perto. E quem era o mais alto de Israel? Saul. E por que Saul não foi? Porque perdeu a unção. Quem perde a unção não tem peito para enfrentar gigante. Você pode perder muita coisa na vida, mas não perca a unção e a graça de Deus na tua vida. Porque gigantes são muitos. O desemprego é um gigante,
A doença é um gigante. Se você perder a unção e a presença de Deus na tua vida, você não vai ter força para enfrentar esse gigante. A pior coisa para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, é quando a unção vai embora. Quando perdemos a unção, não temos peito para enfrentar gigante. Não é? Já viu aquele obreiro ninja? Como assim obreiro ninja? Manifesta o demônio na igreja. Obreiro, cadê? Ele pega a pólvora e some. Por quê? Perdeu a unção. Essa noite Deus está falando para alguém aqui. Não foi fácil o ano para você, mas essa noite você tem a oportunidade de abrir o teu coração e receber de volta a unção perdida, levar para a tua casa, restaurar a tua família, restaurar o teu casamento, restaurar a tua emoção, restaurar teu coração. A unção volta para aqueles que creem hoje. Você crê que a unção está voltando para a sua vida essa noite? Então ele não entendeu. Por que não mandaram alguém mais alto? É claro, alguém mais alto deveria ser Saul, e não veio porque perdeu a unção. Quarta coisa que Golias não sabia. Ele olha para Davi e fala: tudo bem, você vai lutar comigo? Só que uma coisa mais que eu não entendi. Por que esse cara veio sem armadura? Quarta coisa que Golias não sabia. Por que Davi veio sem armadura? A resposta é simples, rápida e objetiva. Porque tentaram colocar nele a armadura de Saul. E homem de Deus não põe a armadura de quem perde unção. O que significa colocar a armadura de Saul? É colocar a armadura dos outros. Deus tem uma armadura sob medida para você. Deus é o melhor alfaiate do mundo. A tua armadura é sob medida. Você não precisa colocar a armadura de ninguém. Meu pai tem uma frase, pastor Paulo, muito inteligente. Frase do meu pai. Meu pai dizia para mim assim: meu filho, eu nasci original e não vou morrer cópia. Qual é a filosofia dessa frase? Seja o que você é. Você não precisa pôr a armadura dos outros. Eu vou cantar um hino daquela irmã, vou comprar o playback. Pode cantar, lindo, bonito. Mas deixa eu ver o encarte, deixa eu ver o sapato que ela tá. Vou comprar o mesmo. Aí vai lá ver o sapato, R$3.000. Faz em 15 vezes, mas compra o sapato da irmã. Agora deixa eu ver o videoclipe no YouTube para ver os gestos que ela faz, que eu vou fazer igual. Que é isso? Está colocando a armadura dos outros. Uma vez eu fui numa igreja de um amigo, pastor, assistir um culto. E chegou um pregador para pregar lá. Ele chegou com o cabelo igual do pregador famoso, pregou o mesmo sermão do pregador famoso, até a língua estranha era a mesma. O que é isso? Colocando a armadura dos outros. Deus vai usar você com a sua armadura, do jeito que você é. Você tem que ser original. Admirar alguém é lícito, é bom. Agora não podemos imitar. A única pessoa que nós temos que imitar é o conselho do apóstolo Paulo, que diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você tem que se parecer com Jesus. Aí sim vale a pena imitar. Eu não me conformo a esse negócio, sabe? Aí eu vou fazer igual o cantor, eu vou fazer igual o pregador. Não. Deus vai usar a armadura que fez para você. Então cante do jeito que você sabe cantar, pregue do jeito que você sabe pregar, faça aquilo para Deus do jeito que você sabe fazer, mas seja original em nome de Jesus. Você não precisa colocar a armadura de ninguém. E nesse intervalo, Davi olha, não é? Mira, pega a pedra, coloca lá e começa. Olhando lá, mirando. Quando ele arremessa a pedra, diz a Bíblia que a pedra vai, pega na testa do gigante e o gigante cai. Eu vou dar uma receita agora para você. Eu vou dar uma receita aqui para você. A maior receita da Bíblia é para quem quer andar em triunfo. Eu só vou dar a receita para quem quer andar em triunfo. Tem alguém que quer andar em triunfo aqui? É a maior receita da Bíblia, infalível. Quando Davi arremessa a pedra, o gigante cai. Quem derrubou o gigante? A pedra. Quando Jesus chega para Pedro,
Ele diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro, tu és Petros, pedra pequena, no grego, fragmento de pedra. Mas sobre essa rocha, que sou eu, sobre Petros, edificarei a minha igreja. A pedra tem nome, é Cristo Jesus. Somente Jesus tem poder para derrubar gigante. O gigante da tua vida, quem derruba é Jesus. O gigante no teu trabalho, quem derruba é Jesus. O gigante na tua família, quem derruba é Jesus. Só Cristo tem poder para derrubar gigante. Então a primeira receita está aqui, é andar com Jesus. Não largue Jesus por nada. Não troque a comunhão com Jesus por nada. Não troque a intimidade no quarto com Jesus por nada. Não troque Cristo por nada. E a gente põe tanto empecilho para vir para o culto, né? Às vezes um programa é mais importante, às vezes um compromisso é mais importante. Nada é mais importante que Jesus na tua vida. Muito bem, então a primeira receita é andar com Jesus, com a pedra. Só que tem um porém. Quando o gigante cai, Davi sobe no pescoço, arranca a espada e corta a sua cabeça, como quem diz: está liquidado, esse não volta mais. Davi cortou a cabeça do gigante com uma espada. Está aqui a receita para você andar em triunfo. Primeiro, andar com a pedra de Israel, Jesus, e nunca abandonar a tua espada, que é a tua bendita e poderosa palavra. Queridos, tem países do Oriente Médio que se alguém arrancar uma folha de Bíblia, meter no bolso e for pego, é executado na hora. Nós temos um tesouro aqui nas nossas mãos, e a gente lê isso aqui 5 minutos por dia. Como queremos andar em triunfo desse jeito? Como? O Deus que nós servimos está descrito nas páginas da Escritura. Quer conhecer a Deus? Bíblia. Quer conhecer a palavra? Bíblia. Quer andar com Deus? Bíblia. As duas melhores receitas para o triunfo: pedra e espada. Jesus e a palavra. Pedra e espada, Jesus e a palavra. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que Davi cortou a cabeça com a espada? Porque a pedra derruba o gigante e a espada liquida de vez. Pedra derruba e espada liquida de vez. Por quê? Se Davi não tivesse pegado a espada, certamente o gigante ia acordar, ia arrumar o capacete, ia passar a mão no sangramento, e ia voltar para enfrentá-lo. Escute o que eu vou te falar, que Deus vai falar com você agora. Se Davi não pega a espada e corta, havia probabilidade do gigante voltar. Ou seja, a pedra derruba, Jesus derruba, mas a manutenção da vida espiritual tem que ser com a palavra, porque se você não pratica e não lê a palavra, o gigante que te enfrentava pode voltar para derrubar você. E eu vou ser explícito no que eu vou falar aqui. Talvez você tenha uma fraqueza na vida, como todos nós temos. Pastores têm, todo mundo tem, né? Ninguém aqui é querubim ungido, ultra mega super blaster santo, não é? Todos nós temos, né, pastor, nossas fragilidades. E o diabo é tão inteligente que ele vai lá na tua ferida. Ele não vai jogar coisa na tua mente, na tua frente, que você não liga, né? Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Toda a minha vida, mesmo quando eu não era crente, eu nunca gostei de bebida, nunca, nem de cerveja, nunca. Você acha que o diabo vai pôr 1 litro de Red Bull de Ballantines na minha frente? Para que ele vai perder tempo com isso? Então ele sabe onde é a tua ferida. Ou seja, você pode sair daqui hoje com fé, com a pedra na mão: vou derrubar gigante. Ele cai mesmo, porque Jesus tem poder para derrubar. Só que se você não usar a espada, aquele gigante adormecido se levanta, e amanhã ou depois você está pecando de novo. Você pode ter uma fraqueza, seja ela qual for, não me interessa. Você pode sair do culto hoje cheio de fé, cheio de alegria na alma, não é? Dizendo: olha, eu derrubei o gigante. Só que aí amanhã você volta a ser negligente.
não pega na espada para manusear a espada, não lê a palavra, não tem comunhão com Deus, não vai para o quarto de oração, o gigante vai levantar e vai voltar a enfrentar você. Então eu não vim aqui trazer um elixir, um pó mágico, nada. Eu vim trazer uma coisa simples e objetiva para quem quer andar em triunfo. Jesus, anda com Jesus, mas não deixa de manusear a palavra. Leia a palavra, viva a palavra, prega a palavra, se debruce na palavra, porque essa palavra é alimento. Quando você se alimentar disso aqui, se o gigante tentar levantar, você fala: sai daqui, Satanás, eu estou firmado na espada, eu estou firmado na palavra. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para você essa noite? Alguém entendeu o que Deus disse até aqui? Diga amém. Amém. Quinta coisa que Golias não sabia, para eu encerrar minha palavra, vou ser breve hoje. Golias não sabia que seria o promotor de uma bandeira. Olha só, ele não sabia que seria o promotor de uma bandeira. Vamos recapitular. Primeiro, ele não sabia quem era o seu adversário. Segundo, não sabia onde o seu adversário se preparou para a guerra. Terceiro, não sabia por que Israel não mandou alguém mais alto. Quarto, não sabia por que o seu adversário veio sem armadura. E quinto, essa quinta informação ele não tinha como nem ele saber, porque já estava morto. Não sabia que ele seria o promotor de uma bandeira. Aliás, para quem não sabe, Golias, ele foi o promotor da bandeira mais temida do mundo, até os dias atuais. A bandeira de Israel foi Golias que promoveu, e eu te explico. Se você abrir o Atlas hoje, o mapa da Palestina, você vai ver países grandes ali: Irã, Iraque, Líbano. E quando você olha Israel, é um pingo no mapa. Como é que pode um país daquele tamanho? Dizem alguns que é do tamanho de Sergipe, Israel. Como é que pode um país rodeado de nações grandes e nenhum tem coragem de armar guerra contra Israel, porque sabe que é o exército mais poderoso do mundo, o melhor material bélico do mundo? Ninguém tem coragem de entrar lá. Conversei com um rapaz que é árabe, que ele é do Líbano. Ele falou assim: rapaz, o pessoal do Líbano, coitado, não tem nem coragem de entrar lá, passa vergonha. Como é que pode a bandeira mais temida do mundo ser a bandeira de Israel? Por causa de Golias. E eu te explico. O mesmo povo que outrora estava fazendo biquinho para Samuel, dizendo: nós queremos um reizinho, e não queriam mais que Deus governasse a vida deles, esse mesmo povo agora não faz biquinho mais para Samuel, faz biquinho para Davi. Ô Davi, sabe criança faz birra? Ô Davi, todas as nações têm bandeira, nós não temos. Sabe biquinho? Sabe aquele? Todas as nações têm bandeira, nós não temos bandeira, Davi. Dá para o senhor fazer uma bandeira para nós? Porque quando os exércitos vêm guerrear conosco, eles vêm com uma bandeira hasteada na frente, e todos os soldados vêm com escudo, com as bandeiras das suas respectivas nações, e nós não temos bandeira, Davi. Faz uma bandeirinha para a gente, Davi. Tá bom, vou fazer, claro que eu faço. Aí Davi vai lá no hebraico arcaico, que é o proto-hebraico, e ele pega a letra do nome dele, a letra Dalet, que é a letra D. Escute isso, presta atenção. A letra Dalet é a letra D, e Davi no hebraico se escreve David, com D mudo no final. Portanto, tem duas letras D, dois Dalet. O Dalet no proto-hebraico era um triângulo. Então Davi confecciona a bandeira: um triângulo para cima, um Dalet, um D, e um triângulo para baixo, dois Ds, David. Por isso é chamado de estrela de Davi, porque tem um D para cima e tem um D para baixo. Bandeira de Israel, estrela de Davi, por causa dos dois Ds, dos dois Dalets do nome Davi. Então quando Davi coloca a bandeira de Israel, coloca o Dalet, coloca os dois Ds e faz a bandeira e fala: tá bom, meu povo, está aqui a sua bandeira. Aí o exército confecciona a bandeira, vai um cavaleiro na frente, e todos os escudos dos judeus dentro do exército com a bandeira com a estrela de Davi. Quando Davi saía para a guerra, um cavaleiro na frente, marchando com aquele D para cima e um D para baixo.
Quando o exército olhava aquela bandeira, eles identificavam Davi. Então eles olhavam e diziam assim: não é possível, o Deus que derrotou o campeão dos filisteus é o Deus de Davi. Ele está vindo contra nós. Nós não temos chances contra o Deus de Davi. Golias promoveu a bandeira mais temida do mundo. E eu quero profetizar algo essa noite no final do ano, para quem quiser levar para casa. Esse Golias que está enfrentando você, a tua saúde, a tua vida, vai. Tudo que você chorou esse ano, cada pranto, cada lágrima que caiu dos teus olhos esse ano, é porque Deus está usando essa afronta para promover uma grande bandeira de vitória na sua vida. Escute o que eu vou falar, já estou encerrando a minha palavra. Davi, quando foi jogar pedra no gigante, diz a Bíblia que ele pegou 5 pedras nas mãos. 5 pedras colocou no seu alforje. Quantas pedras, igreja? Já estou encerrando, olhe para cá. Pastor, por que Davi pegou 5 pedras? O ano está se findando, né? Deus tem uma palavra de esperança para você agora. Davi pegou 5 pedras, porque ele sabia: se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Se eu errar a terceira, eu tenho a quarta. Pastor, não entendi. Você tentou algo esse ano e não alcançou? Tem mais pedra aí, o ano que vem você vai tentar de novo. Pastor, eu queria tanto que o meu cônjuge estivesse aqui no culto, dando glória a Deus, mas ele não veio um culto esse ano. Tem mais pedra aí? Se tiver, o ano que vem você vai tentar de novo, ele vai vir aqui. Oh Senhor. Pastor, eu estudei tanto para passar num concurso e não passei esse ano. Tenta de novo ano que vem. Pastor, eu tentei tanto pregar para o meu filho, para ele vir para o culto, e ele está lá com aqueles amigos lá que não servem a Deus. O que eu faço? Tenta de novo. Deus não se agrada de covardes. Pastor, eu tentei ser feliz. Vai tentar de novo. Se tem uma coisa que Deus ama, é persistência. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para trazer uma palavra de esperança para você. Você precisava ouvir isso aqui hoje. Eu estou pregando para pessoas aqui que enfrentou um ano muito difícil. Talvez passou por luto, por enfermidade, talvez por problemas emocionais. Pensou: vou chutar o meu balde essa noite. Querido, querida irmã, querido irmão, Deus está dizendo claramente para você: tenta de novo. Eu jamais vou abandonar aquele que tenta. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que vai enxugar todas as lágrimas dos teus olhos. Porque esse ano não foi fácil, né? Mas a palavra de esperança que trago ao teu coração essa noite da parte de Deus é essa: tem mais pedra aí, você vai tentar de novo. Você vai tentar de novo para o teu casamento voltar a ser feliz. Você vai tentar de novo. Você vai tentar de novo que os teus filhos estejam aqui adorando a Deus com você. Você vai tentar de novo trazer o teu marido para cá, pregando com a vida mais do que com palavras. Deus vai dar sabedoria para você. Aquele lugar que você desejou entrar esse ano e não conseguiu, o ano que vem você vai tentar de novo. Deus ama persistente. E a palavra que eu deixo para você essa noite, antes de entregar o microfone e já orar por você, é essa: não deu esse ano, o ano que vem, tente outra vez. Antes de fazer uma oração por você, eu quero saber se há alguém em nosso meio que está afastado do Evangelho,
Pastor, eu estou desviado, eu quero voltar para Jesus. Se tiver alguém, levante a tua mão. Eu quero orar por você. Pastor, eu tentei ficar na presença de Deus, mas eu não consegui. O cabo de guerra espiritual foi muito forte, eu acabei me desviando e não voltando mais para Jesus. Saul começou bem, mas terminou mal. Nesse culto, com o ano se findando, você ainda tem a oportunidade que Deus está dando para você essa noite, de terminar o ano bem, na presença de Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se tiver, levante a tua mão, eu quero orar por você, quero abençoar você. Ou alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. O que significa isso? Significa ser salvo, ir para o céu. Não existe salvação sem Jesus. Quando Jesus disse que Ele confessaria para Deus aqueles que o confessam na terra, Ele está dizendo que um dia nós estaremos diante de Deus e Deus vai perguntar para Jesus se nós entregamos a vida para Ele. Se nós não entregarmos, nós estamos condenados ao lago de fogo eterno, ao inferno. Mas se Jesus dizer que você entregou o teu coração, além de você ser feliz, ter paz na alma aqui na terra, você vai morar no céu com Jesus para sempre. Num lugar onde não terá mais dor, mais pranto, mais lágrima, mais desespero, mais desemprego, mais angústia. E naquele dia eu quero te dar um abraço e dizer, tá vendo? Não valeu a pena entregar a vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Se tiver, levante a mão rapidamente. Termine um ano bem. Termine um ano bem. Eu vou falar algo para pesar na tua decisão, para encerrar minha palavra. Escute um conselho de um pai que está dizendo para você, eu amo você acima de tudo. Ou você escuta o conselho de Satanás, que está dizendo para você, fica aí no banco, você não está bem, outro dia você volta. Ele é tão mentiroso que ele fala isso, né? Outro dia você volta, outro dia você vai melhorar. Não, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, ele é assassino, ele é homicida. Ele quer que você piore para que você não volte. Mas se você der um passo de fé hoje, Ele vai restaurar o teu coração, vai trazer alegria para a tua alma, e você vai ser salvo em Cristo Jesus. Você vai terminar o ano bem e começar o ano de 2020 abençoado, rompendo em fé, com mais pedra na mão, vai tentar de novo, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Já vou encerrar. Tem alguém? Se tiver, levante a mão bem alto. Termine o ano bem. Deus quer abençoar você. Não há ninguém? Curve a tua cabeça então, eu quero orar por você. Deus eterno, Deus vivo, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. Meu Deus, continua abençoando esse rebanho, a vida do pastor Diego, da sua família, do pastor Paulo, de toda essa igreja que tem impactado, Pai, a zona norte de São Paulo, trazendo a tua palavra pura e genuína. Deus, que o Senhor nos dê graça para terminarmos o ano bem. E o ano que vem, Senhor, nós vamos tentar de novo, porque o Senhor renovou o nosso estoque de pedras. E nós vamos sair daqui cheios da glória, da unção e da presença de Deus. Eu abençoo o teu povo e abençoo a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os que acreditam nessa palavra, dê um aplauso para Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.